Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, por vocês, os gentios. Se é que vocês têm ouvido a dispensação da graça, de que para comigo, aleluia, foi-me dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco eu vos escrevi, pelo que quando vocês leram, poderão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos, nas outras eras, não foi manifestado aos seres humanos, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, olha aí, a eu, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades no céu. Isso aqui é classe de anjo, né? Amém? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vocês, peço que não desfaleçam nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa 9ª aula de estudo bíblico da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3 falando assim, por esta causa. Então, irmãos, nós sabemos que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita, com capítulos e versículos. Então, nós temos que entender que mesmo que começou no capítulo 3, aqui nós começamos iniciando, mas é a sequência de uma conversa, a sequência de um diálogo, é uma sequência da carta que Paulo está escrevendo. Então Paulo está dizendo assim, por esta causa, quer dizer, ele está falando pelo aquilo que nós acabamos de ler, aquilo que nós acabamos de estudar na aula passada, que foi o capítulo 1 e o capítulo 2, amém? Então ele está dizendo, por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, o gentio. Então, por esta causa, que causa? Olha só, olha o que vai dizer, após desvendar as bênçãos de Deus para a igreja, e o que a igreja é e como é produzida pelo capítulo 1 e 2, o apóstolo começou a partir deste capítulo a rogar aos santos que andassem segundo a sua revelação, de modo digno do chamamento de Deus para a igreja. Amém? Então no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai falar sobre as bênçãos de Deus, que é o que? Pela graça somos salvos, mediante a fé, que Deus nos escolheu nele antes de criar o mundo e nos separou para sermos santos e perfeitos. E agora ele vai falar do mistério, da revelação que foi revelado para ele. Por esta causa ele diz, olha só, eu, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo foi preso por várias vezes, até no final que Paulo foi decapitado ali em Roma. Mas este tipo de prisão que Paulo está dizendo, qual que é? A prisão em Cristo. Nós devemos entender que nós somos prisioneiros em Cristo, nós estamos presos em Cristo. Não é prisioneiro de cadeia, mas nós estamos presos, entendeu? Nós estamos ligados a Cristo, nós estamos amarrados a Cristo. Nós e Cristo somos somos o que? Prisioneiros, presos a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, amém? Todos nós somos o que? Presos, ligados em Cristo Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, ligado em Cristo, preso em Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. Olha aí. E ele vai dizer assim no versículo de número 2, se é que vocês ouviram a respeito da dispensação, da mordomia da graça de Deus, que foi-me concedido para vocês. Tá? O que nós devemos entender? Que cada um de nós fomos chamados para um ministério. E qual é o nosso ministério?
Ah, o meu ministério é ser diácono, o meu ministério é ser pastor, ah, o meu ministério é ser levita. Não é esse tipo de ministério. Vou pedir para a nossa irmã que está ali com a Bíblia ali, abrir no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo de número 42 e ler. Olha só o chamado que Deus nos chamou. Olha para que Deus nos chamou. Para nós sermos o que? Mordomo, dispensacionista das palavras de Deus, das coisas de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 42. Ele disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo a ração? Olha aí. Dar o tempo o quê? E a ração. Continua. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha aí. De verdade vos digo que sobre todos os seus bens morar. Está vendo o que é mordomia? O que é ser um mordomo? É cuidar da casa do patrão. O mordomo, o caseiro. O que o caseiro faz, o mordomo? Ele cuida da casa do patrão. E qual é o papel que Deus nos deu? Cuidar da casa de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nessa aula? Alimentando o servo do Senhor. Se o Senhor chegar aqui hoje, nos pegar fazendo o que? Aquilo que Ele nos mandou, o que Ele vai fazer que a palavra de Deus disse ali? Vai nos colocar sobre mais coisas dele. Ração é o que? Ração? Alimento. Qual o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor o colocou para alimentar os conservos no tempo certo? Se o seu Senhor chegar e pegar ele fazendo assim, colocará ele sobre os mais bens, não é? Continua lendo lá, o que está dizendo? Olha aí. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espantar os criados, a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, então separado lhe dará a sua parte como os infiéis. Olha aí. Mas se o servo disser assim: Jesus vai demorar a voltar, Jesus não vai vir tão cedo, para que eu vou ficar ministrando aula de estudo? Para que vou ficar fazendo isso, fazendo aquilo? Eu vou cuidar da minha vida, vou comer, vou me embriagar. Esse embriagar aí não é embriagar de álcool. Isso aí é embriagar com as coisas do mundo, deixar-se iludir pelas coisas do mundo, entendeu? Então vamos supor, eu vou ficar tão envolvido em ministrar a palavra, cultuar a Deus, servir a igreja, não. Eu vou cuidar, vou pescar, vou fazer um esporte. Isso aí é se embriagar, se perder com as coisas do mundo, tá? Não está falando de embriagar a bebida, não está dizendo isso aí, nem comer demais. Vocês estão entendendo como que é importante? Então, parece que ninguém está vendo o que nós estamos fazendo aqui, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Quanto mais a gente dedica às coisas de Deus, mais Deus coloca o quê? Mais Deus coloca o quê nas nossas mãos? Os bens dele. Porque Ele sabe qual mordomo que Ele pode confiar. Não é verdade? Não é verdade? Então, aqui vai dizer disso, tá? Olha só. Versículo de número 3 diz assim, que por revelação me foi dado conhecer o mistério, como eu escrevi há pouco, resumidamente. Qual mistério? Qual mistério? Paulo está falando que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, tá? Porque o evangelho que Paulo recebeu não é como nós aprendemos o evangelho de quem? Da Bíblia, não é da Bíblia? Não está escrito aqui? Paulo não foi assim. Paulo não teve uma Bíblia para ele ler. Quer ver? Olha só. Pedi para a nossa irmã aí, abre aí Gálatas 1:12 e lê. Hoje a nossa irmã está uma benção. Gálatas 1:12. Olha o que diz. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha aí. Você está vendo quem que deu revelação para Paulo? Vai lá para 2 Coríntios capítulo 12. Olha aí. Porque Paulo não aprendeu com Pedro, não aprendeu com Tiago, não aprendeu com Simão, não aprendeu com ninguém. Paulo aprendeu o evangelho que ele prega com o próprio Senhor Jesus
Cristo. Quando? Quando? No caminho de Damasco? Quando? Vai lá. 2 de Coríntios, capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha aí. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Olha aí. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E ao homem não é lícito falar. Essa palavra inefável quer dizer aqui, não tem como ele explicar. O que ele viu, não tem nada comparado aqui. Inefável quer dizer isso, tá? Inefável quer dizer assim, ó, não tem como eu explicar. Não tem como eu explicar. Se eu explicar, eu não vou conseguir, porque você só consegue compreender algo daquilo que você já viu. Imagina na sua cabeça agora algo que você nunca viu. Você não consegue, né? Então tudo que você consegue lembrar é daquilo que você já viu. É por isso que lá na carta do apóstolo João no Apocalipse ele diz assim, ó: e eu vi um semelhante ao berilo, semelhante ao jaspe. Você está entendendo? O que ele viu, ele está tentando comparar com o que tem na terra para você ter uma noção, mas não é daquela forma. Então Paulo diz, o que eu vi é inefável. Abra aí 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor. Ó, tá ótimo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha aí, que no dia que Cristo foi traído, ele pegou o pão e tendo partido, dando graça, disse: comei, este é meu corpo que é partido por vós. Não é isso que está escrito aí? Quem que ensinou a ceia para Cristo? Jesus. Ou quem ensinou a ceia para Paulo, digo? Jesus. Quem ensinou vocês a cear? O homem, o pastor, né? Mas Paulo não. Paulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ministrou uma ceia com ele no céu. Quando? Lá no capítulo 12. Conheço um homem que fora do corpo, no corpo, eu não sei, foi arrebatado até o paraíso. Tá? Então, irmãos, o que acontece? Olha só. Veja só, meus amados, ó. Então, o evangelho que Paulo tem é o evangelho da revelação. Amém? Que foi revelado para ele. Tá? Ó, vamos para o capítulo 4. Mistério de Cristo. Vou pedir para a nossa irmã abrir Colossenses capítulo 2, versículo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Ó, porque, ó, olha o que vai dizer o versículo 4, 5 e 6. Vamos ler todos juntos para a gente poder entender, para a gente não se perder. Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: pelo que quando vocês lerem, poderão compreender o meu entendimento do mistério de Cristo. Olha aí, que em outras gerações não foi dado a conhecer a raça humana, como agora foi revelado aos santos, apóstolos e profetas no Espírito, que em Cristo os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa por meio do Evangelho. Olha aí. Isso está onde? Esse aqui é o capítulo 3, 4, 5 e 6 de Efésios. Mas leia aí, Colossenses 2, 2. O mistério de Cristo. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós. Olha aí. E pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não virão o meu rosto em carne. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Olha aí, mistério. Pode continuar. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí, viu? Tá bom. Tá? Então, qual que é o mistério? Qual que é o mistério? Olha só, qual é o mistério? É um mistério, é escondido. Foi algo que foi escondido dos seres humanos no passado, e foi revelado por Deus. Olha só, pelo que quando vocês lerem, vocês vão poder compreender, olha aí,
vocês vão poder compreender o meu entendimento do mistério de Cristo. Então, Paulo está dizendo, ó, quando vocês lerem a carta que eu estou escrevendo, vocês vão conseguir entender, pelo meu entendimento, qual é o mistério de Cristo. Mistério é mistério, tá? Ó, que em outras gerações, que antigamente, no passado, tá? Ó, não foi dado a saber a raça humana. Então, antes de Jesus nascer, era um mistério, ninguém sabia. Não diz lá, Jesus não diz assim que grandes reis e profetas desejaram ver o dia do Senhor Jesus e não viram? Bem-aventurado aqueles que me veem e ouvem, tá? Olha só, ó, que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens a raça humana, como agora foi revelado aos santos, que são vocês, tá? Esses santos somos nós, a igreja. Ah, pastor, não sou santo. Sim, você é santo, você é separado. Agora, santificação, você precisa buscar santificação. O que Deus fez foi te separar, mas a santificação quem tem que buscar é você, tá? Ó, que em Cristo Jesus, quem? O gentil, nós, o povo que não somos o povo de Israel, nós somos o povo gentil, que são o quê? Cordeiros e membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa, por meio do quê? Do Evangelho, tá? Tudo é pelo meio do Evangelho, não tem outra forma, amém? Esse mistério é Jesus, não é? O mistério, exatamente, o mistério é Jesus. Jesus é o mistério de Deus, tá? Ó, vou estar lendo aqui, ó, onde diz assim, ó. Esse mistério é o que? A economia, a mordomia de Deus, que é dispensar Cristo. Dispensar o que? Distribuir Cristo como a corporificação de Deus, né? Deus em corpo, né? Deus em corpo. Não foi o que Jesus disse? Quem vê o Pai vê a mim? Não foi o que Jesus disse? Eu e o Pai somos um. Então Deus se revelou ao mundo através de Cristo. Esse é o mistério de Deus, né? Porque ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai fez nos conhecer a Deus. Como que Jesus nos apresentou Deus? Como? Como que Jesus nos apresentou Deus? Falou, isso aqui é Deus. Como? Como um? Como um Pai. Olha como que Jesus nos revelou Deus, como um Pai. Não é? Quando orai assim, Pai nosso que está no céu. Então, Deus, Jesus nos revelou Deus como um Pai. Tem um sentimento para com Deus, de um pai para com o filho, de um filho para com o pai. O pai ama o filho independente dele ser um filho rebelde. E muitas das vezes o filho é rebelde, mas o pai deixa de ser pai. Tem a parábola do filho pródigo? O filho vai embora e o pai fica esperando. Olha, isso aí está representando Deus. É esse Deus que Jesus nos revelou. Jesus não nos revelou um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que está esperando você pecar para te punir. Não, não é esse tipo de Deus que Jesus nos revelou. Ah, pastor, mas Deus vai nos castigar. Não, Deus enviou Jesus para quê? Para quê que Deus enviou Jesus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida e vida com abundância. Tá? Então, olha só, vamos para o 5,1. Ó, diz assim, ó, o mistério de Cristo, que é o quê? Qual é o mistério de Cristo? A igreja. O mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E o mistério de Cristo é a igreja. Mais para frente nós vamos entender. Olha só, é a igreja, ó, que esteve oculto em outras gerações, mas foi revelado na era do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Olha só, ó, os judeus, os gentios salvos e os judeus salvos são membros um dos outros no corpo de Cristo, como a sua expressão única. Os crentes gentios e os crentes judeus
são que coparticipantes da promessa de Deus dada no Antigo Testamento a respeito de todas as bênçãos da economia neotestamentária de Deus. Ser co-herdeiro de Deus está relacionado com a bênção da família de Deus. Ser membro do corpo de Cristo está relacionado com a bênção do corpo de Cristo. Então, não existe dois povos para Deus, só existe um povo, a igreja. Não existe povo judeu e povo gentil, não, só existe. Os dois foram feitos um só povo. Foi derrubado a barreira que fazia separação, tá? O crente judeu, o judeu com isso, com aquilo, não, só existe um povo de Deus, que é a igreja. Então, quando o judeu crê em Cristo, ele faz parte da igreja, ele é inserido no corpo de Cristo. Pastor, mas Deus vai na tribulação para salvar os judeus. Isso aí são construções teológicas. Não tem teólogo nenhum que acha na Bíblia isso aí. Falar, Deus vai vir para o judeu na tribulação. Acha um versículo da Bíblia para me dizer. Não tem. E olha que eu já li a Bíblia todinha, de capa a capa. Não tem. A tribulação é para os judeus. Não. A tribulação é para todos habitantes sobre a terra. Não é isso? Tá? São construções teológicas que fazem, mas é apenas construções teológicas. Amém? Tá? Vamos para o versículo de número 7, onde diz assim, olha o que o versículo 7 diz, do qual eu fui feito ministro, conforme o dom da graça de Deus que me foi concedida, segundo a operação do seu poder. Então, Paulo foi feito o quê? Um ministro. O que a irmã entende como ministro? O que a irmã entende como ministro? Um pregador. O que mais? Uma pessoa que ensina. Tem mais isso? Ué? Essa eu acho. Um ministro, o que é um ministro? É um representante do governo. Tá? Olha aqui, o ministro não é um representante do governo? Não tem um ministro da Fazenda do Brasil? Não tem um ministro que é da Fazenda ou da Economia, é o mesmo. Não tem um ministro da Agricultura? Não tem um ministro da Cidade? Não tem um ministro da Assistência Social? Eles trabalham para quem? Para o homem que foi eleito como presidente. Então, o homem é eleito presidente do Brasil. E ele vai escolher o quê? Ministro. Para fazer o quê? Fazer o trabalho para ele. Representar. Vocês estão entendendo o que é ser um ministro? É trabalhar para o presidente. Quem é ministro de Deus, trabalha para quem? Para Deus. Ele fala no nome de quem? Tá? Ele representa quem? Olha a importância de ser um ministro de Deus. Você está vendo? Então, tudo aquilo que vocês falam, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês vão prestar conta. Para quem? Para Deus. Se o ministro da economia hoje dizer lá algo lá que gera turbulência no mercado econômico, o presidente vai chamar ele e vai pedir explicação para ele. Por isso, tem muito ministro que vai passar pelo tribunal de Cristo e vai sofrer punição. Mas estão dizendo isso, aquilo é errado. Esquenta não, ele vai ter que prestar conta. Tá? Olha só, lá no final vocês vão entender um pouquinho mais. Então, é isso, é ser um ministro, tá? Ministro é mais do que pregar o evangelho, meu irmão. Ministro é mais do que pregar o evangelho. É pouco dizer que o ministro é só um pregador itinerante. Você vê sou pregador itinerante. Mas e aí? Qual é o povo que ele cuida? Qual é o rebanho que ele alimenta? Qual é o conservo que ele dá o alimento diário? É fácil ser ministro quando você não tem ninguém para prestar conta. É fácil você ser ministro quando não tem ninguém governando sobre você. Por isso que o pastor da igreja é o ministro local. Por isso que quando eu coloco alguém para pregar no altar e a pessoa fala asneira, quem que é o responsável? Sou eu. Pastor, você vai pedir conta dele? Não, dificilmente. Só que na igreja não prega mais. Eu sei da responsabilidade que Deus me colocou como pastor da igreja. Sexta-feira tem que pregar. Vai pregar o pastor Silvio, porque eu confio. Sábado tem que pregar lá na irmã Jussara. Domingo tem a ceia. Prega a irmã Jussara. Só prega pessoas que Deus me diz que é confiável. Eu não vou pôr aqui qualquer um para pregar.
porque eu sei do poder da palavra. Amém? Então, um ministro é mais do que um pregador. O ministro é cuidar do povo de Deus. Tá? Olha aí. A mim, olha o versículo 8. Está com a Bíblia aberta em Efésios? Lê aí. A mim, então, capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Ó, o mínimo De todos os santos. quer dizer o quê? O menor de todos os santos, né? Pode continuar. Foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha aí. Paulo era considerado quem? O menor dos menores servos de Deus. E para ele foi concedido o quê? O que foi concedido para Paulo? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Ao anunciar ao gentio as insondáveis, né, essa tradução diz, riqueza de Cristo como evangelho. Olha só o que vai dizer aqui, vou ler para vocês, depois a gente vai explanar, Isso indica, olha aqui, isso aqui é importante para vocês, Paulo, o menor de todos os crentes. Isso indica que todos os santos podem receber a mesma graça que foi dada para o apóstolo Paulo. Olha aí. Tem desculpa de você dizer que você é pequeno, que você não sabe isso, não faz aquilo, nem nada? Olha aí. Olha só, vamos continuar, Isso indica que todos os santos, todos os crentes, tá? Podem receber a mesma graça que foi dada para o apóstolo Paulo. Quanto à pessoa de Paulo, ele era o menor dentre os apóstolos. Paulo era o menor dentre os apóstolos, sabia disso? Pode ler, 1 Coríntios 15, 9. Mas quanto ao seu ministério, Paulo não ficava atrás dos super apóstolos. Lembra que Paulo disse lá, esses super apóstolos aí, eu não devo nada para eles. Olha aí, Contudo, quanto à graça que recebeu, ele era menos que o menor de todos os santos. Isso implica que todos os santos podem receber a graça que ele recebeu. Isso é semelhante a todos os membros do nosso corpo físico. Isso é semelhante a todos os membros do seu corpo receberem o que? Sangue. Toda parte do seu corpo não recebe sangue, pelo menor que ela seja. Lá na pontinha do dedo ao ponto da cabeça, toda parte do seu corpo não recebe o seu sangue, por menor que seja, mas recebe tudo na mesma proporção. O mesmo tanto de sangue que vai para o seu pulmão, vai para o seu coração, sai do seu coração. Seu coração é só que bombeia, né? O sangue que vai para o seu cérebro, vai para a sua perna é o mesmo tanto? Não é. Então está querendo dizer o quê? Que todos nós podemos, por mais menor que nós achamos que nós somos, receber o que Paulo recebeu, tá? Olha só, Não era para ler por 1 Coríntios? Calma aí que você vai ler, fica tranquila. Físico recebe o mesmo sangue, por menor que seja, mas a capacidade, o dom que procede do sangue, difere entre os membros. Difere? Não é diferente? Porque cada um recebe todos os membros do seu corpo recebem sangue, mas cada um recebe uma proporção certa. Então, os dons que Paulo recebeu, muitas das vezes, possa ser que você não vai receber, mas não quer dizer que você não recebe nada. Amém? Pode ler aí, 1 Coríntios 15, 9, né? Porque eu sou menor dos apóstolos. Olha aí, pode continuar. Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você está entendendo porque ele se considerava o menor de todos? Porque ele perseguiu a igreja. O que isso aí te faz entender? Um espinho na carne. Não é verdade? Um espinho na carne. Por mais que ele foi usado, tudo, ele ainda tinha esse espinho na carne. Qual que era? Ele perseguiu a igreja. Esse espinho na carne do Paulo, do apóstolo, ninguém sabe o que é. Mas possa ser que seja isso, tá? Eu não gosto de afirmar nada porque a Bíblia não afirma. Mas veja só, o que foi colocado nele? Um espinho na carne, é saber o que? O mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me soberbecesse sobre as grandezas das revelações que eu tive. Imagine Paulo lá, porque eu fui no terceiro céu, porque eu curei o tico, porque eu fiz isso, a serpente me mordeu e eu não morri, e o diabo na cara dele. Mas você perseguiu a igreja. Hoje você se vangloria, mas você matou muito crente. Agora que você não matou, mas muito crente morreu por causa de você.
Então, Mas Paulo não se gloriava. Ele nunca matou nenhum crente. Não, nunca matou, mas ele fez pessoas. Mas nunca matou com as próprias mãos. Não, mas ele fez pessoas até blasfemarem o nome do Senhor Jesus. Tá? Não, ele mesmo com a própria mão não matou. Tá? Mas ele, depois eu vou achar, vou colocar lá. Mas diz assim, ó, eu fiz pessoas até blasfemarem contra o nosso Deus, que é Jesus, né? Amém? Tá? Olha só, vamos continuar aqui, ó. E iluminar a todos para que veja qual é o que? A economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha só, irmão, ó, veja só, ó, oculto, né? Escondido. Olha só, ó, vou ler aqui, ó. O mistério de Deus é o seu propósito oculto, que é dispensar-se, que é distribuir-se no seu povo escolhido. Por isso a economia do mistério de Deus. Esse mistério teve oculto em Deus ao longo das eras, mas agora os crentes neotestamentários, uma vez que foram iluminados, podem vê-lo. Irmãos, nós somos privilegiadíssimos, porque hoje nós conhecemos Cristo, mas antigamente eles só ouviam falar do Messias que ia vir. Por isso que nós somos privilegiados, amém? Glória a Deus. Vamos aqui, continuar aqui, ó, onde diz assim, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus só tem um tipo de sabedoria? É Deus é isso? Não, Deus tem vários tipos de dons, Deus tem vários tipos de atributos, né? A palavra certa é atributo, não é dom, porque dom é o que ele dá. Então Deus tem vários tipos de atributos, e Ele revela os seus atributos através do que? Da igreja. Da igreja, tá? Então, importante de ter uma igreja, importante de estar na igreja, importante de pertencer a uma igreja, porque você consegue saber os mistérios da sabedoria de Cristo, também. Isso aqui você só consegue numa igreja, né? Estudo, né? Você não consegue um estudo por aí. Vai lá no Espeto da Madá, o que tem lá? Janta. Vai lá na sorvetaria Pingo de Ouro, o que tem? Sorvete. Vai no açougue, carne. Mas a multiforme sabedoria de Deus só é revelada aos homens através da igreja, amém? Aos seres humanos através da igreja, tá? Olha só, vamos continuar aqui. Ó, o versículo 11 diz assim, ó, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, em que temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha só, ó. Então, nos outros tempos, nas eras antigas, Cristo era um mistério, né? Mas Deus sempre teve o quê? O seu plano, tá? Porque antes de Deus criar todas as coisas, Deus também já tinha planejado a igreja para salvar os homens. É por isso que lá em Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. Deus cansou? Deus não cansa. Deus não tem um corpo físico de cansaço, né? Para cansar. Então Deus descansou. Deus disse assim, ó, bom, está pronta a criação e também está pronto o que? O plano de resgate, tá? Eu vou dar direito, vou dar livre-arbítrio para eles. Eu vou dar o direito de escolha. Eles têm o direito de escolha. Ou eles seguem aquilo que eu estou dizendo, mas se eles não seguirem, eu vou dar uma chance para eles. Foi isso que Deus disse? Não coma do fruto da árvore da vida, mas no dia que você comer, você vai morrer. Quando comeu, ele morreu? Não morreu, né? Ah, mas morreu espiritualmente. Tá, mas o que ele fez? Ele foi lá e matou o cordeiro, arrancou a pele e vestiu. Que é o que? Revestir-vos de Cristo, né? Aquela pele do cordeiro, que foi morto ali no jardim, representava Cristo. Se revestir de Cristo. Hoje você é revestir de Cristo. Sai da igreja para você ver. Sai dos caminhos de Deus. É a mesma coisa você entregar a roupa e sair na rua. Não é verdade? E eu estou dizendo isso aí, literalmente mesmo. Você sai nu. Você está na igreja, você está se alimentando da sabedoria de Cristo. Deus está... Por mais que você tenha dificuldade, mas você ainda está no caminho. Os que saíram estão melhor ou estão pior? E muito pior, né? Quer voltar e não consegue, né? Basta os exemplos que a gente tem por aí, né? Estava aqui, estava ruim, estava com problema, estava com dificuldade, não estava? Com perseguição? E hoje, como é que está? Todos que saíram, está pior? Sai para vocês verem o que o diabo faz com vocês lá fora.
E eu não falo isso só para dar medo, para ficar aqui na igreja não, tá? Porque não tem só essa igreja, né? Mas os que saíram daqui estão com a vida amargada. E para voltar é difícil. Nem comentar como está a vida de alguns, né? Porque alguns saíram por fraqueza, outros saíram por rebeldia. Não importa como você sai, se você caiu por fraqueza ou por rebeldia, o inimigo não quer saber o seu motivo, ele quer saber que você não está mais revestido de Cristo. Abre aí Salmo 90, versículo 2, antes de nós encerrarmos. Olha lá, eu já expliquei isso aqui na igreja, tá? Mas vou explicar de novo. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem. Peraí, vamos devagar. Antes que os montes nascessem, tá? Antes que não existia nada. Vamos supor assim, não existia nada. Antes de não existir nada, vai lá. Ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Olha aí. Quantas eternidades tem? De duas. Não, só tem uma eternidade. De eternidade a eternidade. Eu já expliquei, né? Deus vem, Ele para a eternidade, abre um espaço, que é o tempo, e esse tempo vai quanto? Alguns dizem 7.000 anos, né? Ou quando Cristo voltar vai acabar o tempo, aí nós não vamos entrar na eternidade futura? De eternidade a eternidade, Ele é o mesmo Deus. Só foi aberto um espaço na eternidade, que é o tempo cronometrado. Quando nós entrarmos na eternidade, vai ter tempo? Quanto tempo dura a eternidade? Quanto tempo? Não tem tempo, é para sempre. Quanto tempo dura a eternidade? Para sempre, eternidade, entendeu? Quando Paulo é levado ao terceiro céu, para onde ele foi? Para o paraíso. Lá o tempo é cronometrado no céu? Não. Quanto tempo Paulo ficou no paraíso? A eternidade. Não se sabe o tempo que ele ficou lá. E Paulo pode ter ficado lá, calculando com os nossos dias, ele pode ter ficado lá, vamos supor, 100 anos. Ou ele pode ter ficado lá 200 anos. Mas sem de mesmo tempo que nós? Mas sem de mesmo tempo que nós, não é mais rápido? Não, lá não tem tempo. Lá não tem como você calcular o tempo. Entendeu? Amém?